Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deus é bom, sim ou não? Nós estamos no mês de dezembro e muitas coisas mudam, né? Até a paisagem, o visual da cidade e das cidades, eles mudam muito nesse tempo de Natal. E há muita alegria, ou pelo menos anunciada alegria, por causa das luzes, por causa das músicas, por tantas coisas diferentes que acontecem nesse tempo. A pergunta que fica é: de quem é esse Natal? Porque muitos hoje olham para uma figura que patrocina esse Natal, que é a figura daquele bom velhinho com uma barba branca, né? E que sai distribuindo muitos presentinhos. Vai decepcionar muita criança que não vai ter o tal do homem, né? Chegando com um presente de Natal, e faz parte. Mas o que é Natal? De quem é esse Natal? Se eu perguntasse para você assim: você conhece o Ronaldo? Quantos aqui conhecem o Ronaldo? Levante a mão. Ah, sim. Eu vou pôr para você uma foto aí, vou perguntar para você: você conhece esse Ronaldo? Quem conhece esse Ronaldo, levanta a mão. Não? Pastor Gilson, não lembra de quem é esse Ronaldo? Pois é, ele é um Ronaldo bem mais famoso que outros Ronaldos, né? Mas tem um Ronaldo que é mais famoso ainda, é esse Ronaldo aqui, quer ver? Ó? Quem conhece esse Ronaldo? Ah, sim, esse é o Ronaldo Fama. Eu costumo dizer para ele que ele é o Ronaldo com fama e eu sou o Ronaldo sem fama. Mas ele me diz: mas posso ser o Ronaldo com fama, mas não sou o Batista. Ele é sempre muito bacana, o pastor Ronaldo. Mas também tem o outro Ronaldo, né? O pastor Ronaldo Maia, meu amigo. Esses dias estive lá pregando na igreja. Quem conhece aqui o pastor Ronaldo Maia? Está vendo? Quando eu perguntei para vocês quem conhece o Ronaldo, todos vocês levantaram as mãos. Mas não é que depende do Ronaldo? Depende do Ronaldo. Afinal de contas, de qual Ronaldo eu estou falando, seria talvez a pergunta. É claro que vocês me vendo aqui, eu perguntei: vocês conhecem o Ronaldo? Aí vocês pensaram que talvez eu iria me apresentar para quem não me conhecesse. E aí muitos de vocês levantaram suas mãos. Mas e se eu lhe fizesse a pergunta: você conhece Jesus? Talvez você que esteja nos vendo agora aí, no nosso canal da Primeira Batista no YouTube, num videozinho que alguém mandou para você, você conhece Jesus? Sim, porque a hora que faço essa pergunta, também nós deveríamos pensar a exemplo do que eu perguntei para você, se você conhece o Ronaldo. Qual Jesus você conhece? Né? Porque tem um Jesus que foi treinador de um time excelente no Brasil, né? Eu sei que o Aliomar não vai concordar, mas que treinou o Flamengo, né? Você conhece esse Jesus? Qual Jesus que você conhece? Qual Jesus você está celebrando neste Natal? Tem umas brincadeiras que aparecem aí no Natal, né? Que eles tentam vender algumas coisas diferentes, né? Esse aqui, pois, vendo um cordeiro R$150. Às vezes ele late, mas é porque ele é bilíngue. Olha que beleza. Se não entende de cordeiros, não atrapalha o negócio dos outros. Gente, é mais ou menos por aí. Por exemplo, se eu colocar para você aqui uma imagem de alguém que já representou Jesus no cinema, por exemplo, dê uma olhadinha nessa imagem. Esse aí é um artista que já representou Jesus. Bom, esses dias não, algum tempo atrás, fizeram uma pesquisa e saiu em algumas revistas e tudo mais, num tempo como esse, mostrando como é que seria o aspecto de Jesus, por ele ser um judeu, de conviver ali
na Galileia, de andar por aqueles lugares onde havia sol muito quente, e por ser um filho de carpinteiro, e por causa disso ser um homem que exercia trabalhos às vezes que não eram tão leves, né? E esses pesquisadores chegaram à conclusão que a imagem de Jesus seria mais ou menos esta. Você percebe como até na questão da imagem, a gente pode ficar um pouco confuso sobre quem é Jesus? Mas Jesus estava andando com seus discípulos, e ele fez essa pergunta para os discípulos dele, sabia? Mais ou menos o que eu estou perguntando aqui com vocês. A gente está conversando aqui sobre quem é Jesus. Jesus também conversou com seus discípulos. Ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois ele perguntaria: e vocês? Quem eu sou para vocês? A pergunta então pode se tornar mais pessoal. Espero que ao terminar esta palavra, você saiba quem é Jesus e se relacione com ele da maneira correta. Esse é o propósito no final desta mensagem. Então, fique conectado e talvez você descubra coisas maiores ainda a respeito de Jesus. Você que também está aí conectado na internet, acompanhe, por favor. Marcos capítulo 8, versos 27 a 38, trata-se justamente desta passagem. É o Jesus do Evangelho, é o Jesus, revelação do Pai, é o Jesus, servo sofredor, é o Jesus ressurreto. Primeiro versículo que nós vamos ler, fala sobre Jesus, que é uma revelação. Sim, porque muita gente pode estudar sobre Jesus, e até pelas letras, fazer ter várias ideias a respeito de quem é Jesus, e podem ser até corretas, mas elas não vão ser exatamente aquilo que você, ou que aquela pessoa precise realmente conhecer sobre Jesus, porque Jesus é alguém bem mais importante do que só um Jesus histórico, para ser conhecido pela história, a partir do cognitivo humano. Ele é bem mais do que isso. Veja só o versículo. Jesus, o texto então diz, a partir do versículo 27, Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus, lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros uns dos profetas. Você percebe que mesmo Jesus estando ali naquele tempo, falando o que falou, fazendo o que estava fazendo, se mostrando aos homens, eles ainda ficavam confusos de quem era Jesus? Porque uma coisa é, por exemplo, eu perguntar: você conhece o Ronaldo? Como no princípio, você dizer: conheço. Mas você talvez conheça o Ronaldo daqui, de passar por você, quem sabe dar um tchauzinho, um olá, ou de você me ver aqui pregando. Mas se você convivesse comigo, você continuaria com a mesma ideia que você tem a meu respeito, de só me ver superficialmente? Eu creio que não. Algumas coisas que você descobriria, falasse: não é bem o que eu pensava, né? Talvez outras coisas, pô, legal, isso aí eu te julguei errado. Enfim, para você conhecer alguém, você precisa, de verdade, você precisa se relacionar com esse alguém. Mas Jesus, então, quando ele está conversando aqui nessa história com os seus discípulos, ele está fazendo a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, quando vocês andam por aí, quando vocês se relacionam com as pessoas, quem sabe quando você está lá na sua casa, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E a resposta,
alguns estão dizendo que você é Elias, talvez pelos sinais. Elias era um profeta conhecido pela sua contundência e sinais. Alguns disseram assim, não, é João, talvez por causa de Jesus falar contra o pecado, falar sobre arrependimento, ter aquela palavra direta, né? Ser aquele homem que andava ali com o povo. Talvez eles iam pensar assim, eu acho que esse Jesus ele tem uma mensagem muito parecida sobre o reino com João. Aí alguns até diziam assim, bom, ele é alguns dos profetas aí. Diante disso eu pergunto a você, e hoje? Hoje, quem é Jesus para as pessoas de hoje? Então agora eu queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado aí, qual é a ideia que o povo te passa a respeito de Jesus? Não o que você sabe sobre Jesus, mas para as pessoas lá fora, quem você acha que as pessoas lá fora, no tempo de hoje, acha que é Jesus? Converse com a pessoa do seu lado aí. Quem que você acha? Pergunta para ela. Qual a impressão que você tem aí fora? Depois vocês me contam, hein? O que as pessoas falam? A hora que você vê elas falando sobre Jesus, o que as pessoas aí fora dizem? É interessante, depois eu queria saber mesmo sobre essas respostas, se você quiser responder lá nas nossas redes sociais. Aquela pergunta que o pastor Ronaldo fez, hoje eu vejo muito que as pessoas veem Jesus de tal maneira. Eu recolhi algumas dessas aqui. Eu acho que para algumas pessoas Jesus é uma apólice contra o inferno. Essa ideia já diminuiu bastante hoje. Mas antes eu percebia que as pessoas pensavam, não, Jesus ele veio, ele morreu na cruz e eu não vou para o inferno mais. Outros acham que Jesus é um tipo de espírito de luz, um espírito adiantado, um espírito superior. Para outros, Jesus é um sucesso financeiro, né? Usam o nome de Jesus para dizer, está amarrado todo espírito de miséria e de pobreza, né? O quanto a gente possa orar assim, na verdade é que muitos hoje usam Jesus assim, tipo um amuleto contra um tipo de desastre financeiro, né? Ou contra algum tipo de doença ou de mal. Você usa o nome de Jesus, agora usa o nome de Jesus, e tem gente que faz até uns sinais em nome de Jesus, e faz um barulho, alguma coisa assim, uau, pronto. Então, Jesus para alguns é um tipo de um amuleto, né? Contra todo e qualquer tipo de maldição. Para outros, Jesus é simplesmente um fundador de uma religião, assim como tem outras, né? A gente vê, estamos assistindo aí a Copa do Mundo, a gente vê vários tipos de manifestações, e a gente vê alguns jogadores que fazem alguns sinais, quando eles comemoram o gol. Agora mesmo teve uma seleção que foi classificada, eles fizeram um gesto adorando o Deus deles, enfim. Para alguns, Jesus é o fundador do cristianismo, simplesmente. Mas sabe, naquela conversa com os seus discípulos, Jesus pergunta a eles, porque eu creio que Jesus, na sua didática de ensinar a respeito de quem ele era, ele foi provocando os seus discípulos a refletirem mais profundamente, porque os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus não... Para uma grande parte da multidão, Jesus era ainda uma figura a ser conhecida, mas para eles estavam andando com Jesus, o conheciam mais de perto. E aí Jesus então pergunta para eles, e vocês, versículo 29, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? E se Jesus chegasse para você e perguntasse assim, mas e para você, quem eu sou?
quem eu sou para você. Olha a resposta interessantíssima de Pedro. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Ou como em Mateus 16, 17. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro recebe a revelação de que Jesus é o Cristo. Ele não é um Cristo, ele não é um prometido, ele não é um ungido de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Ele é o Filho de Deus. Como bem disse aqui o Carlos Alberto, quando ele estava fazendo aquela ministração tão profunda, que agora vai chegando perto do Natal, muita gente fala, né? Você vê nos filmes, eu não sei quantos de vocês gostam de assistir filmes de Natal, né? Eu, geralmente, quando eu paro para assistir filme, não consigo assisti-lo inteiro. Um filme, para mim, vira quase que uma minissérie, sabe, gente? Porque, geralmente, eu vou assistir quando eu quero pegar um soninho antes de dormir. E, quando bate o sono, eu estou ao lado da princesa Tânia-Mara, que gosta muito também dessa época do Natal, né? Tem até um canal de TV que fala sobre os Natal-chonados. Eu não sei quantos Natal-chonados existem aqui, mas a gente gosta, a gente fica ali assistindo, e aí quando bate no sono, eu deixo ela, a princesa, primeiro você, né? Então eu deixo primeiro a princesa Tânia-Mara dormir, e assim que ela, eu coloco pausa ali no filme, e também vou descansar. Mas enfim, os filmes eles giram em torno daquilo que o Carlos Alberto falou. É tipo assim, que bacana, que legal. É tempo de amor, é tempo de paz. Mas você vê pouquíssimas vezes, num filme desse, citar quem é o Senhor da paz. Dificilmente você vê num filme desse, que claro, é uma ficção, é como se você fosse assistir uma comédia romântica, mas você vê pouquíssima ou quase nenhuma citação de que o Natal é de Jesus. Não existe paz completa sem Jesus. Não existe amor de verdade, profundo, integral, sem Jesus. Esse é um problema para a gente falar hoje, né? Porque geralmente quando você fala isso, as pessoas, tá vendo, extremista, radical, só ele que está certo, né? Só Jesus que está certo, os outros deuses das outras religiões são uma mentira, né? Gente, olha, não há possibilidade de se chegar a um denominador comum no que diz respeito às ideias sobre as religiões. Não, nós podemos nos unir a todos. Sabe por quê? Isso é antagônico. Uma ideia vai eliminar a outra. São ideias eliminatórias. Não dá. Se você quer saber um pouco mais, assista lá na Escola do Discípulo. Sobre essas grandes questões da vida, você vai perceber. Não há como você fazer um acordo. Não há como fazer um acordo. Claro que isso não quer dizer que a gente não possa conviver. Claro que podemos conviver. E podemos conviver em paz com pessoas que pensam diferentes. Mas nós não podemos, para que haja paz, obrigar as pessoas a pensarem do mesmo jeito, ou fazer uma mistura com coisas que não se misturam. É aqui que entra a grande questão de que Jesus é a revelação de Deus. Ele não é um fundador de uma religião simplesmente. Ele não é um Elias simplesmente. Ele não é João ou um dos profetas. Ele não é um espírito de luz, um espírito avançado. Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação de Deus. Eu sei que pode ser que daqui a alguns tempos a gente pague um preço ainda mais caro por falar uma mensagem como essa. Mas é isso que Jesus é. Essa é a revelação do Pai.
Por isso que ele diz: Pedro, não dá para ser você não pode, não deu para você falar essa frase, porque você tem uma cognição acima dos demais. Só pode falar esta frase com esta propriedade quem realmente recebeu uma revelação de Deus. Por isso, o cristianismo é uma religião revelada. Ela não pode ser simplesmente com um convencimento intelectual. Porque ou você aceita Jesus tal qual ele é, ou você o nega. Não existe um meio termo neste caso. Segundo, Jesus, o servo sofredor. Está escrito aqui no versículo 31 sobre o servo sofredor. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Agora, você imagina, Jesus está ali com eles, falando a respeito de quem ele é, pergunta primeiro, o que as pessoas acham, o que vocês acham, e agora, baseado na revelação que Pedro recebe, ele começa a explicar sobre ele próprio, baseado numa profecia de Isaías. E ele diz assim, então ele começou, a Bíblia diz assim, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Sofresse muitas coisas. Uma mãe que sofreu muito foi a mãe de Jesus, né? Imagine uma mãe que sabia o que seu filho passaria. Mas com certeza, quem sofreu mesmo no próprio corpo e na sua própria alma foi Jesus. Isso já estava preparado para ele. Diante daquela revelação de Jesus, está ali um homem que não gostou muito da revelação. Acabou de falar uma frase que foi revelada pelo Pai, mas aí ele então diz assim, o próprio Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, esse chamar à parte aqui é tipo assim, Jesus, para um pouquinho, vem cá. É tipo assim, Jesus, te respeito muito, seu rabino, mas tenho que te exortar. É tipo assim, vou te exortar com amor, Jesus. Já pensou você chamar Jesus assim e falar assim, vem cá, Jesus, eu vou te dar uma exortada agora, santa. Eu preciso falar uma coisa aqui para você. Diante do que eu já conheço e do seu poder, olha aqui. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Meu Deus do céu, ele era um homem corajoso. Mas agora eu vou só te explicar um pouquinho a respeito dele, para você entender um pouquinho ele nessa história. Pedro poderia ser, muitos acham que sim, um dos zelotes, um grupo revolucionário que buscava a libertação política de Israel. Eles criam que o Cristo viria para salvar Israel do poder de Roma. Certo? Agora, você imagina, uma pessoa assim, você sabe que Pedro andava armado, né? Porque de onde que ele tirou aquela espada para cortar a orelha do soldado? A intenção dele, como eu já disse aqui algumas vezes, não era exatamente cortar a orelha do soldado, né? Era mandar bem no meio da melancia lá do soldado. Ele que foi esperto, tirou e só foi a orelha. Pedro, ele andava armado e ele esperava, vendo o poder de Jesus e crendo que o Messias livraria Israel do poder de Roma. Quando Jesus fala que ele vai sofrer, que ele vai ser entregue, não faça isso. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Não pode ser assim, Jesus. Não pode ser assim, Jesus. Você precisa fazer algo, e vai ser na base da força, que se não for assim, nós não vamos tomar o poder de Roma. E o Senhor já mostrou que tem poder. Já pensou o Senhor usando esses poderes aí, ó? Eu sei lá se Pedro imaginou que Jesus ia lembrar ele, se Pedro estava lembrando
de Ezequiel, do vale de ossos secos, né? Quem sabe Jesus fazia ressuscitar um monte de gente, criava um exército poderosíssimo e salvaria Israel do poder de Roma. Mas você imagina uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que está consciente, é desse jeito que ser feito, não, é desse jeito, não, vai falar de outro, não, é desse jeito. Você prestou atenção? Eu creio que Pedro, a essa hora, mais ou menos, ele foi incisivo por causa disso. Jesus, você não está entendendo. Você está mexendo com o poder de Roma. Não vai ser no blá, 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 não vai ser na oração, não vai ser lendo a Bíblia, não, para eles. Você vai ter que tomar uma atitude de um líder militar e tomar o poder na marra. Esse é o tipo de mentalidade que está na cabeça de Pedro. Agora, eu lhe pergunto, você se identifica com o servo sofredor? Ou para você, como para muitos, mesmo depois de Jesus ter morrido, e eles não entenderam sobre a ressurreição, para muitos dizer, esse Jesus foi um fraco. Ele mostrou força em muitos atos dele, ele operou muitos sinais, mas no fim ele termina como um fraco. Ele sofre e morre numa cruz. Para você, isso é sinal de fraqueza? Se você não soubesse toda a história, o que você pensaria a respeito de Jesus? Isso é algo que eu penso, não é sem base. Mas sabe quando Pedro estava lá junto àquela fogueira e ele negou Jesus? Ele até disse assim, esconjuro-te, nunca vi, não conheço tal homem. Sabe por que eu creio que Pedro disse isso? Porque tinha que ter uma razão. Como é que um cara que acabou de estar disposto a morrer, ele declarou isso, eu vou até a morte pelo Senhor Jesus. O cara que tirou a espada, cortou a orelha de um soldado, porque ele sabia que ele estava chamando soldados para a briga. Como assim? Você chega lá diante de uma autoridade e parte para cima, estava chamando, e provavelmente ele morreria ali, se não fosse Jesus interferindo. Mas um homem que está disposto a isso, quando ele ouve o outro dizendo assim, não, eu não vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer numa cruz, ele fala, não, Jesus, lembra quando você falou isso, eu te chamei à parte, eu falei para o senhor não fazer isso, o senhor vai fazer isso mesmo, o senhor vai sofrer e vai morrer numa cruz, não, eu imagino que Pedro ficou tão decepcionado, que ele disse assim, não é esse aí que eu acreditava não é nesse aí não, estou fora, para mim, decepção total. Você se identifica com o servo sofredor? O sofrimento para você é sinal de fraqueza e fracasso? Terceiro, Jesus ressurreto. Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar, já li essa parte, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Me parece que Pedro não escutou essa parte, que está aí grifada. Parece que ele não escutou. E parece que uma parte dos discípulos também não tinham escutado isso. Sabe por quê? Aqueles discípulos que estão voltando para Emaús, eles estão sem esperança nenhuma. Porque quando Jesus pergunta a eles, eles dizem, você não ouviu, você é o único dessa região que não sabe o que está acontecendo. A mídia não fala mais para ninguém. Não chegou até você não tem o WhatsApp do grupo não, poxa, você não sabia que... Não. Eles parecem não prestar atenção. Mas você pode dizer, mas quem eram esses discípulos de Emaús? Talvez eles não fossem muito próximos. Mas e Pedro? Estava pertinho. Será que ele ouviu Jesus dizendo 3 dias depois que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse?
Eu já ouvi algumas interpretações. Não, é que naquela época a ideia de ressurreição era... Eu não gosto muito desta linha, particularmente, de interpretação. Sabe por quê? Jesus ressuscitou a Lázaro. Eles tinham visto. Jesus ressuscitou um rapaz que já estava, como diz aquele texto, né, num esquife. A sua mãe, que era viúva, levava o rapaz para enterrar num sofrimento terrível. E Jesus toca e aquele rapaz ressuscita. Ele tinha ressuscitado uma criança. Quer dizer, pelo menos para os discípulos, a ideia de ressurreição não lhes deveria ser estranha. Mas há um texto que diz que era como se eles estivessem cegos para a realidade espiritual. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20 e 22, um dos textos mais bonitos sobre a ressurreição de Jesus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus na nossa vida é a mensagem de que o nosso fim não está em um túmulo. Assim como ele ressuscitou, e ele foi o primogênito de todos que ressuscitarão depois dele, já como irmãos e filhos de Deus, o Pai, nós também ressuscitaremos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus já passou da morte para a vida, e ele não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é uma pergunta que Jesus fez num funeral do seu amigo Lázaro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Porque às vezes a gente é tão apegado às coisas dessa vida e o que essa vida pode dar, que às vezes pode gerar uma certa dúvida, né? Eu sempre falo para Deus, eu preciso de cada dia levantar e ter a convicção de que eu já estou morto em Cristo Jesus. E eu já ressuscitei em Cristo Jesus. E que a vida que eu vivo agora, eu tenho que viver na fé do Filho de Deus. Pois Ele nos amou e nos deu vida eterna. E para você, agora, depois de estar explicando isso, quem é Jesus para você? Você realmente conheceu Jesus na profundidade dessa palavra? Então deixa eu falar o que ele disse a respeito de quem realmente quer conhecê-lo de verdade e tê-lo de verdade dentro de si. Veja só, Marcos 8, 34 a 37. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro também ouviu essas palavras. Jesus não deixou Pedro na sua incredulidade, achando que o reino dele era deste mundo, porque o reino de Jesus não é deste mundo, porque se o fosse, ele o tomaria facilmente, à medida que ele quisesse, no tempo que ele quisesse, e assim ele fará. Mas jamais ele será apenas deste mundo. O reino é o reino de Deus. E Jesus tem um nome que é sobre todo nome, e ele tem um trono que é acima de todo e qualquer trono. O reino dele não é deste mundo. Por isso que ele diz que temos que negar a nós mesmos. Ser discípulo de Jesus exige vontade, desejo espontâneo. Se alguém quiser seguir-me,
exige negação de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ir para a cruz antes de tudo. Aquilo que Pedro dizia, não faça isso, Jesus, é o que a sua carne, a minha carne, é o que o mundo, é o que as pessoas ao redor talvez estejam repetindo. Não permita que isso lhe aconteça. Mas todos nós temos que ir para a cruz antes de tudo. Temos que colocar Jesus acima da própria vida. Porque quem perder a sua vida por causa dele, pelo Evangelho, salvará a sua vida. Você está disposto a fazer isso? Se um dia você não fez, você precisa fazer agora. Não basta você ser um religioso, não basta você ser batizado em alguma religião, não basta você seguir a um corpo de doutrinas. Se você não fez isso, você não tem parte com Jesus e você não tem parte no reino de Deus. Então eu pergunto para você, você já fez isso? Esqueça das outras probabilidades. Que é isso, pastor? Sou membro da igreja. Eu não perguntei se você é membro da Primeira Batista. Perguntei se você já fez isso. Pastor, desde criancinha eu conheço a religião, tá. Não é isso que Deus está lhe perguntando. A pergunta é, você já negou a si mesmo, resolveu tomar a sua cruz para seguir a Jesus e considerar Jesus mais importante do que a sua própria vida, sair do controle da sua vida e entregar o controle da sua vida para Jesus? Você já fez isso? Ou você ainda é cheio de vontades, você que manda na sua vida? Entregue-se a Jesus. E quando você se entregar a Jesus, você se encontrará com o Senhor da paz. Você se encontrar, porque enquanto você não faz isso, você é inimigo da paz. Você pensa que está no controle, mas não controla nada. Você pensa que você vai achar a paz, mas não vai. Agora, quando você se entrega a Jesus, você faz isso. Quando por amor a Ele você entrega a sua vida, você encontra com a verdadeira vida, com a verdadeira paz, com o verdadeiro amor, com a verdadeira vida. Se você não fez isso, quer fazer isto agora, você está aqui neste lugar agora, e você não entregou sua vida para Jesus dessa maneira, conhecendo esse Jesus, se você não fez, agora é a hora de você fazer. Você pode fazer agora. Sim, você pode fazer agora. Então faça. Quantos aqui querem dizer sim a Jesus como Senhor de suas vidas? Levante uma das mãos. Alguém aqui que ainda não fez e quer fazer isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você. Há mais alguém? Agora você já sabe quem é Jesus. Você não vai mais poder dizer, não, é que eu estava enganado. Não, você sabe. Você vai continuar sendo o Senhor da sua vida, ou você vai deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida? Quantos aqui querem voluntariamente seguir a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos. Há mais alguém aqui? Deus abençoe você. Há mais alguém? Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Mais alguém? Se você está aí agora, nos vendo na internet, alguém enviou esse vídeo para você, eu não sei como você está ouvindo isso, mas agora é a hora de você dizer sim para Jesus. Não como um Elias, um João, um dos profetas, um espírito avançado, um espírito de luz, não. Você dizer sim para o Jesus que é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Então, entregue sua vida agora para Jesus. Onde você está? E você está vendo aí alguns links. Quero que você acesse ou entre em contato pelo 67 30 41 4444. Nós queremos falar com você. Nós queremos ajudar você nessa sua decisão. Mas entregue sua vida para Jesus agora.